Boa noite, estamos aqui de volta para que nós juntos podemos estar ouvindo a palavra de Deus, sendo abençoados. Estamos aqui num novo encontro porque assim preparou o Senhor, amém? Espero que você esteja atento para aquilo que você vai ouvir nessa hora, porque é nada mais, nada menos do que a palavra de Deus, algo que vem para transformar a nossa vida, amém? Fala comigo e fala com você nessa hora. E eu quero pedir para aquele que tem a Bíblia, aquele que está acompanhando comigo, se você não tiver, não tem problema, porque eu vou estar lendo aqui. Peço somente a tua atenção, amém? Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 24, que diz assim a palavra de Deus: Jesus foi com ele. Uma multidão o seguia tão de perto que o comprimia, ou seja, que o apertava. Verso 25. Entre a multidão estava uma mulher que sofria havia 12 anos de uma hemorragia. Veja você, essa mulher, ela estava no meio daquela multidão. Se eles estavam, como diz a palavra de Deus, apertando a Jesus, naquele recinto que Jesus estava, com certeza a mulher também estava sendo apertada. Todo mundo ali estava um em cima do outro, não tinha espaço para todo mundo. O espaço era menor do que a quantidade de pessoas que tinha naquele lugar. Mas a mulher, ela permanecia ali, tá? Já não era para uma pessoa saudável, um ambiente confortável, desagradável de estar, né? Tem muitas pessoas que às vezes estão me ouvindo agora, me vendo, que não gostam de estar em lugares cheios, apertados. Na maioria de nós, ninguém gosta de estar num lugar cheio, apertado. Você não consegue fazer as coisas, você não consegue ver as coisas. Mas a Bíblia diz que essa mulher que estava doente, com uma hemorragia, havia nada mais, nada menos do que há 12 anos, ela estava no meio daquela multidão. Nós acabamos de ler que entre a multidão ela estava ali. 12 anos, sofrendo de uma hemorragia. E eu estava dando uma lida sobre o que pode acontecer com o corpo e com a saúde de uma pessoa que tem hemorragia há tanto tempo. Diz que quem tem essa hemorragia pode ficar cansada, pálida e com falta de ar. Então você faz uma ideia, uma multidão, várias pessoas, todo mundo querendo falar com Jesus, todo mundo querendo ficar perto dele, e aquela mulher ali sangrando, se sentindo cansada, fadigada, seu corpo devia estar cansado, desgastado, pálida e com falta de ar. Nossa, pastora, só de falar dá um mal-estar, é verdade. Mas você imagine, ela do mesmo jeito, com todos esses sintomas, e devia estar até com outros mais. Eu estou aqui dando alguns exemplos, né? Só para a gente poder entender melhor o texto, né? E ela estava ali do mesmo jeito. Ela poderia, na realidade, um ambiente daquele era um ambiente do qual ela fugiria de estar, que causaria mais males para ela ainda. Mas pelo contrário, foi aonde ela foi, permaneceu, e nós, no decorrer da mensagem, a gente vai entender o que foi que aconteceu com aquela mulher. Será que foi bom ela estar ali? Às vezes você não conhece o texto, você está me ouvindo pela primeira vez, você nunca ouviu falar mesmo sobre a Bíblia, e você deve estar se perguntando: será que deu certo? Será que valeu a pena o que ela passou? Será que valeu a pena ela estar no meio daquela multidão, cansada, fadigada, sangrando, com falta de ar, talvez sistema nervoso abalado, emocional, com certeza, porque 12 anos vivendo uma situação, 12 anos se repetindo um quadro de hemorragia, e a Bíblia diz que ela passou por médicos, eu vou ler aqui, e nada resolveu. Então o emocional dela devia estar totalmente fragilizado.
Eu não posso entrar na mensagem logo de cabeça, mergulhar, sem antes fazer você parar e pensar e prestar atenção do que se refere, da situação que aquela mulher estava passando, do que ela estava vivendo. Não era qualquer coisa, não era uma unha encravada. E eu não estou menosprezando a unha encravada, eu não estou menosprezando um resfriado, uma gripe, não é isso. Mas a mulher estava vivendo um dilema de 12 anos na vida. Mais de 10 décadas, a mulher sofrendo, sangrando, e não é que ela não fazia nada, ela fazia, ela ia nos médicos, mas ninguém resolvia. Tem tradução até de algumas traduções que se refere até que eles fizeram mal para ela. Por quê? Porque eles tentaram talvez ajudar e no ajudar acabaram prejudicando. Então a situação daquela mulher é terrível. Se você fosse olhar pela lógica, o melhor lugar que ela deveria estar é dentro da casa dela. Era mais confortável, era mais fácil, exigia menos. Mas não. Ela deu a cara a bater, ela chamou a responsabilidade para o peito dela. Ela chamou a responsabilidade para o peito e ela falou: eu vou para cima. Eu não vou aceitar isso. E é verdade, nós temos a força e a disposição que Deus nos dá para que a gente não pare, para que a gente não desanime. E aqui diz, a respeito dessa mulher, a respeito do que ela estava sofrendo. E aí a gente pode entender que não foi fácil para ela encontrar com o milagre dela. Não foi fácil para ela resolver aquela situação que ela estava vivendo. E aqui voltando para Marcos 5, diz aqui o 27. Ela tinha, vou ler o 26 que eu não li. Havia consultado muitos médicos e tinha gasto tudo. O que tinha, sem ter melhorado, na verdade piorava. Está vendo? É o que eu havia falado. Verso 27. Ela tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia. Ela tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia. E foi por isso que veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Tem tanta lição aqui para a gente extrair. Ela tinha ouvido tudo. Eu gosto dessa tradução que diz assim: ela tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia. E foi por isso que veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Você viu que dificuldade? Ela veio por trás de Jesus. Acho que ela pensou, a Bíblia não fala, né? Mas acho que ela pensou: não dá para ir por frente, não dá para ir pelas laterais, tem gente em tudo quanto é lugar, não tem um espacinho onde eu posso me enfiar, eu vou por trás. Você vê que ela queria tocar no manto de Jesus, ela não estava nem querendo conversar com ele, chamar ele: mestre, olhe por mim, coloque a mão sobre mim. Não, ela queria tocar no manto dele. Eu entendo que para ela, se ele não visse ela, ótimo, ok. O importante era ela tocar no manto de Jesus. Ele não precisava nem ver ela, ele não precisava nem falar com ela, porque ela sabia: se eu tocar, nós vamos ler isso mais na frente. Então você vê que aqui ela ouviu falar sobre os maravilhosos milagres de Jesus. Tome cuidado com o que você ouve, porque ela ouviu, mas ela ouviu falar sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia. Diz aqui que ela tinha ouvido tudo sobre Jesus, o que ele fazia, o que ele podia fazer, quem ele curava, onde ele estava, quem ele ressuscitou. Ela ouviu tudo, ela procurou ouvir, ela procurou saber. Você vê que não é uma mulher que estava enterrada no problema, ela estava envolvida com aquilo que ela mais necessitava, que era de Jesus. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. Eu quero te perguntar: quem você está ouvindo?
O que você está dando ouvido, pelo amor de Deus? Você está ouvindo quem? Quando as pessoas vêm conversar com você, se não é coisa que te acrescenta, se não é coisa que te abençoa, não dê ouvido para isso. Deixe isso para lá. Pare para ouvir aquilo que te abençoa, aquilo que é de Deus, aquilo que é bom para você. Se ela parou para ouvir o que falavam de Jesus, e ela falou então, e a Bíblia diz que por isso, pelo que ela ouviu, que produziu fé no coração dela, que ela foi por trás e tocou em Jesus. Então eu imagino que ela pensava, se fez na vida do outro e do outro, que ela ouviu falar que ele fazia, vai fazer na minha também. Então você tem que entender, se Deus levantou alguém, se Deus transformou a vida de alguém, se Deus trouxe paz na vida de alguém, se Deus encorajou, Deus vai fazer na sua vida também. Não tem ninguém que é difícil para Ele. As pessoas são diferentes, pastora, sim, é verdade, mas não tem ninguém que seja impossível, não tem nenhum caso raro para Deus, isso não existe. Você vê que a Bíblia diz que foi por isso. Olha só, no verso 27, como eu disse, tem muita lição aqui. Ela ouviu sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia, e foi por isso que veio por trás dele, no meio da multidão. Foi por isso, ou seja, ela deu um jeito, ela se esforçou, ela não ficou dando desculpa. Quem quer, dá um jeito, quem não quer, dá desculpa. Ah, eu não faço por isso, eu não vou por aquilo, eu isso, eu aquilo. Ah, porque é longe, porque está frio, porque está calor, porque está chovendo, é por isso. Meu querido, quem quer, dá um jeito. Quem quer, dá um jeito. A mulher não tinha condição fisiológica, a mulher estava ruim de saúde, ela devia estar cansada, estressada, fraca, anêmica, pálida, estressada, destruída emocionalmente, mas a mulher deu um jeito, não sei se foi se arrastando, até tocar no manto de Jesus, meu querido. Ela se esforçou. Ela deu um jeito, ela fez de alguma forma, ela fez ali o que ela precisava fazer. Sabe o que ela fez? Ela criou o seu método. É isso. Esta mulher criou o seu método. Não dá para ir pela frente, não dá para ir pelos lados, não dá para gritar ele, chamar ele, porque ele também com um monte de barulho em volta dele, ele não vai me ouvir. Eu vou me arrastar, eu vou me rastejar, eu vou atrás dele e vou tocar no manto dele, ou seja, eu vou dar meu jeito, eu vou criar meu método. Meu querido, você tem que se esforçar para buscar Deus. Pare de dar desculpa. Ah, eu estou muito cansado, hoje eu não vou na igreja. Meu Deus do céu, quantas pessoas que vão na igreja cansado. Essa mulher aqui foi sangrando, fisiologicamente falando. Ela tinha uma dificuldade no seu corpo físico que acompanhava ela onde ela ia. Você pode ter dificuldade na sua casa, na sua família. Ai, pastora, mas você não sabe o que eu estou passando. Querido, você tem que ir para cima. Você tem que enfrentar, você tem que criar o seu método. Está cansado, vai cansado. Está com medo, vai com medo. Está estressado, vai estressado. Busque a Deus. Você não está ouvindo aí agora? Se esforce, porque o céu está te vendo. Não pense você, porque a Bíblia não relata que Jesus olha para trás e percebe que tem uma mulher que sangra há 12 anos e que está se esforçando para vir tocar nele, que ele não estava vendo. Ele estava vendo tudo. Deus estava filmando tudo. O céu estava copiando o esforço daquela mulher. O céu está te copiando. Quando você vai cansado, quando você vai triste. Quantas vezes eu adentrei para dentro da igreja sem nem ter noção do que eu estava fazendo. Eu não tinha força no meu corpo, eu não tinha ânimo, eu não tinha alegria, eu não tinha nada, mas eu sabia que era a única coisa que eu não poderia deixar de fazer na minha vida. E aí essa mulher vem e cria o seu método. O que ela ouviu falar sobre Jesus, os milagres que Jesus fazia, produziu, sabe o que no coração dela? Trouxe a matéria-prima para o coração dela que ela precisava para viver o milagre dela. Qual matéria-prima, pastora? A fé.
Você vê que a Bíblia diz que ela ouviu tudo sobre Jesus. Eu não estou pregando sobre isso, mas vale ressaltar aqui. O que as pessoas têm falado sobre você? Porque ela ouviu falar sobre Jesus. A Bíblia diz aqui, ouvindo tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia. Ela não viu, ela pode até ter visto, mas aqui a minha Bíblia, a minha tradução se refere a ouvir. E não é aqui que falava sobre Jesus, mas falando para nós, o que as pessoas têm falado de você? O que as pessoas têm falado sobre você? Eu não estou falando aqui que você deve dar vazão para a opinião das pessoas, não é nada disso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o que as pessoas têm falado sobre você? Você tem mostrado, revelado Jesus através da sua vida? As pessoas têm falado, olha, fulano está diferente. Fulano não é de confusão, fulano não é de briga. Fulano gosta das coisas corretas. Não xinga palavrão, não maltrata mãe e pai, respeita a autoridade, respeita o pastor. Se o pastor está perto, ele respeita. Se o pastor não está perto, ele continua respeitando. O que as pessoas têm falado a teu respeito? Tome muito cuidado, porque você já imaginou, claro que isso nunca ia acontecer, mas se ela tivesse ouvido coisas ruins sobre Jesus, ela não tinha ido atrás de Jesus. E muitas pessoas às vezes não ganham seus familiares para Jesus, seus amigos no trabalho, na faculdade, porque não pense que você está onde você está, nos lugares que você vai, por acaso não. Deus tem um propósito de se revelar para as pessoas através de Jesus, onde Ele te coloca. Então não pense você que as pessoas não estão te vendo, não, o que você está fazendo, o que você está falando. Um dia você fala de Jesus, outro dia você faz uma bobagem, escandaliza as pessoas. Então aqui, muitas, como eu estou me referindo, pessoas não conseguem ganhar sua família para Jesus. Prega, fala. Mas o familiar quer distância de Jesus, distância da igreja, distância desse povo que fala que é crente, porque o testemunho não bate. Ela fala uma coisa e vive outra. Ela fala uma coisa, mas faz fofoca, fala mal dos outros, está na rodinha dos escarnecedores. Aí não vai acontecer mesmo, querido. Não vai acontecer. Aí o que acontece? O propósito dela era tocar em Jesus independente das dificuldades, do que ela teria que ultrapassar para isso acontecer. Ela não podia perder aquela oportunidade por causa do sangramento que ela estava vivendo na sua vida. Mas ela só enxergava Jesus. Meu Deus, eu imagino aquele monte de gente, aquela barulheira, devia estar um empurra, um calor, mas ela só enxergava Jesus. Ela só enxergava o Mestre, ela só enxergava Jesus ali. Eu preciso dar um jeito de tocar nele, eu preciso dar um jeito de tocar nele. Eu preciso. Sabe aquelas pessoas que ficam se distraindo com os outros? Ao invés de olhar só para Jesus. Se você quer ser uma pessoa perseverante, você quer ser uma pessoa que não para, você quer ser uma pessoa que vai até o fim com Cristo, até quando Jesus buscar a tua igreja. Você quer ser uma pessoa que não para na sua vida. Pastor, eu não consigo ficar firme com Jesus. Pastor, eu não... Sabe por quê? Muitas das vezes, não pode ser, às vezes não é só isso o motivo, mas um dos motivos que pode estar causando isso na tua vida é que você não está olhando só para Jesus. Você fica olhando para o fulano, para o Beltrano. Porque o irmão fez isso, porque o pastor fez aquilo, ou porque não fez. Não interessa. Sinceramente, você tem que ter dentro do seu coração. Eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu estou aqui imaginando que ela devia pensar. Você acha que no caminho ali não deram um cotovelão nela, um esbarrão nela, pisaram no pé dela, empurraram ela nem podia estar ali, porque era com sangramento, ela era considerada naquela época como uma pessoa imunda, mas ela não olhou para nada disso. Se iam empurrar ela, se iam fazer alguma coisa, se iam chamar a polícia para ela, não importa. Você acha que alguém não empurrou ela e falou, sai para lá, tal, por ser mulher? Ela não tirou os olhos de Jesus. Não importa, põe uma coisa no seu coração. Se você quer servir a Jesus de verdade, você não vai ligar.
por um do lado, o outro, se fez, se não fez, se falou, se não falou, se visitou, se não visitou, se subiu, se desceu. Eu estou olhando só para Jesus. Olhe só para Jesus, meu querido. Se coloque só nessa posição. E ela não tirava os olhos de Jesus, ela só enxergava Ele. E ela estava disposta a não sair daquela posição. Quem tem fé se move. Falar que tem fé é fácil, agora agir sobre a fé é outra coisa. Você vê que ela ia atrás de Jesus, independente do que ela vivia, ela estava engrandecendo a Jesus e não a doença que ela estava carregando. Tem gente que adora o problema, só pensa no problema, só fala do problema, vai dormir pensando no problema, acorda no problema, mas colocou o problema no lugar de Deus na vida dela. Ela vive de acordo com o problema e não de acordo com Deus na vida dela. Você vê que mesmo que ela estivesse sofrendo 12 anos, não é 12 dias, pela mesma situação, essa hemorragia não tomou o coração da mulher. Os feitos de Jesus fortaleceram aquela mulher e a colocaram de pé para fazer a sua parte para que ela vivesse o milagre. Então você vê que não foi fácil. E Deus me deu aqui 4 pontinhos aqui, no próximo verso, para a gente ler. Já que não foi fácil para ela viver o seu milagre, o que você precisa fazer para você viver tudo que está disponível em Jesus para a tua vida? Entenda, meu querido. Às vezes, e claro, você não está sangrando 12 anos, você não está com nenhum problema, não é nada patológico, você não está com uma doença, com uma enfermidade, enfim, mas você tem um vazio existencial. Você vive uma agonia, um desespero, uma aflição, uma ansiedade, síndrome do pânico. Você precisa ser saciado. Nada te sacia, as amizades não saciam, um vício, isso e aquilo. Você tem buscado se preencher de tanta coisa e continua sempre mais vazio e mais vazio. Então assim, o que você precisa fazer para você receber tudo que está disponível para você em Jesus? Porque Jesus estava ali, estava disponível a cura para aquela mulher, o fim da hemorragia dela. Assim como está disponível em Deus, na palavra, a sua vida, a sua paz e a paz, a alegria, a vida que você procura. E por que não também um milagre, uma cura, uma resposta para alguma situação que você está vivendo? Número 1. Eu intitulei aqui, número 1. O que precisava? E o que pode, antes de eu ler o número 1, eu fiz uma anotação aqui. Deus nos dá tudo o que precisamos para viver. Quem confia em Deus sempre terá provisão. A abundância de Deus não é só provisão de comida, de bens materiais. Deus promete nos dar abundância de amor, de paz, de graça e alegria. João 10:10 fala sobre a vida eterna. A vida que Ele nos deu. O que é a vida eterna, pastora? A salvação da nossa alma, que é a bênção maior de todas. Todas. João, Evangelho de João, capítulo 10, o verso 10, que diz assim: a intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aleluia! Vida em abundância. E mais do que a vida em abundância aqui na terra, é a nossa eternidade com o Senhor. Eu vou ler na primeira carta de João, lá no final da Bíblia, capítulo 5, verso 11 e 12, que diz assim: E que foi que Deus afirmou que Ele nos deu a vida eterna. Não vai dar, já deu. E que esta vida está no seu Filho. Quem? Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Portanto, todo aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Todo aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Simples assim. Taxativo assim. Não precisa nem de muita explicação. Você quer a vida eterna? Quando você fechar os olhos aqui, você quer morar com Deus de verdade lá? Qual que é o nome do passaporte que me faz viver isso? Que me permite viver isso? Ah, não, pastora, todo mundo que morre aqui vai morar com Deus. Não vai, não. Acabei de ler aqui, não é eu que estou falando, é a Bíblia que diz, lá em 1 João.
capítulo 5, verso 11 e 12. Não é eu que estou falando aqui, ó. Portanto, todo aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Todo aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então não adianta. O Filho de Deus é Jesus. Quem é Jesus, pastora? A Bíblia. Ah, então eu tenho que abraçar a Bíblia? Não. Aquele que tem Jesus, aquele que tem a Bíblia, aquele que obedece a Bíblia, obedece o que a Bíblia fala, vive de acordo com o que a Bíblia fala, ele tem a vida. Então essa pessoa ela vai morar com Deus quando ela fechar os olhos aqui. O passaporte de você morar com Deus na eternidade se chama Jesus Cristo, que é a Bíblia. A porta estreita, o caminho, a verdade e a vida. Então agora eu vou perguntar, vou voltar lá onde eu parei no número 1. O que você precisa fazer para acessar tudo que está disponível em Jesus para a tua vida? Tudo que eu li aqui e a vida eterna, que é a bênção maior de todas. Número 1. Eu estou usando o texto dessa mulher. Número 1. Ela estava no lugar certo. Verso 25. Aí do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Verso 25. Entre a multidão estava uma mulher que sofria havia 12 anos de uma hemorragia. Ela estava aonde Jesus estava, ou seja, ela estava no lugar certo. Ela estava no lugar certo, querido. Sabe aquelas pessoas que estão no lugar certo, fazendo a coisa certa? Evangelho de João, capítulo 15, no verso 5, diz assim, 15:5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto. É agora, finalzinho do 5. Porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Entendeu? Sem mim nada podeis fazer. Separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Ela estava no lugar certo. Aonde, pastora? Onde tinha Jesus. Qual é o lugar certo para você? Onde tem a palavra de Deus. Não saia da palavra de Deus. Não deixe de viver a palavra. Não deixe de obedecer aquilo que ela fala. Número 2, ela aprendeu sobre Jesus. O verso 27. Ela aprendeu sobre Jesus. Lembra que eu disse que ela ouviu falar sobre todos os maravilhosos milagres que Jesus fazia. Ou seja, ela cuidou do que ela estava ouvindo. Ela não estava ouvindo qualquer coisa, não. Ah, é porque é aqui, é porque é esse, é porque é aquele. Não, é só Jesus Cristo. Ela meditou na palavra, entre aspas. Ela ouviu falar de Jesus como você está ouvindo falar dele aqui agora pela minha vida. Josué 1:8 diz que nós devemos cuidar de meditar na palavra dia e noite. Eu medito. Para que eu tenho que meditar? Para que eu tenho que ler? Para eu aprender e para eu saber como que eu tenho que agradar a Deus. Não tem outro jeito de eu agradar a Deus se não for obedecendo a palavra, se não for vivendo de acordo com a vontade dele que está na palavra de Deus. Entenda isso, meu querido. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Ela, número 3, ela se posicionou. O finalzinho do verso 27, que diz assim: e por isso que veio por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Ou seja, ela foi em direção do milagre dela. Ela saiu do lugar que ela estava e foi para o lugar que Jesus estava. Ela se moveu, ela se posicionou ali no lugar certo, onde ela estava, em direção a Jesus. Número 4, ela se via curada. Verso 28 de Marcos 5. Ela se via curada, porque ela pensava, verso 28, consigo mesmo, se eu apenas tocar no manto dele, serei curada. Ela pensava, era só um pensamento, mas aquilo estava gerando dentro dela, aquilo estava sendo que nem uma força dentro dela.
Então ela se via curada, mesmo sem aparentemente já estar, ela já estava se vendo curada. Ou seja, antes mesmo de tocar em Jesus, ela se via curada. Ela pensava antes de tocar, diz a palavra. Ela já se via curada. Provérbios 23, verso 7 diz assim: porque como ela pensa, é a Bíblia que diz, porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Aleluia. E eu gosto dessa tradução, ela é diferente da minha, mas eu peguei ela por quê? Porque ela fala exatamente como a Bíblia fala que essa mulher fez, porque ela pensava consigo mesma, ela estava ali na cabeça dela pensando, sabe aquelas coisas que você pensa, que só você e Deus sabe o que você está pensando? Tudo Deus está te sondando, querido. Deus sabe o que está passando na tua cabeça. Enquanto você está ouvindo aqui a mensagem, se você está prestando atenção em mim, se você está prestando atenção na minha roupa, na imagem, no som, ou se você está ouvindo o que Deus está falando com você, que é muito mais relevante. Não importa a pessoa que Deus está usando para transmitir o recado, o que importa é o recado que está sendo transmitido, o recado está chegando na tua vida para te socorrer, para saciar o vazio que você tem na sua vida. Aquela mulher, ela se via curada. Ela já se via curada, mas aparentemente ela estava sangrando, mas ela já estava pensando, se eu tocar, eu vou ser curada. E o Provérbios diz o quê? Porque como ele pensa consigo mesmo é. Se você pensar que você é uma pessoa inútil, você será um inútil. Se você pensar, para mim vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. Mas se você falar, se tão somente eu tocar, se tão somente eu viver o que a palavra de Deus diz, se eu obedecer, se eu ficar firme, se eu buscar Deus, se eu deixar o orgulho, se eu deixar o ego, Deus vai me levantar, Deus vai mudar minha história. Se eu perdoar o fulano, o beltrano, o isso, o aquilo, minha vida vai mudar. Vai, querido, vai mudar, porque você vai ter paz, você vai chamar Jesus para a tua vida. Você vai estar chamando Jesus para a tua vida. Verso 29 agora, do capítulo 5. E de fato, logo que ela tocou nele, a hemorragia parou e ela percebeu que estava curada. Jesus sentiu imediatamente que dele havia saído o poder e por isso olhou para a multidão ao redor e perguntou: quem tocou em meu manto? Os discípulos dele disseram: esta multidão toda está apertando o Senhor de todos os lados. E ainda pergunta: quem tocou em mim? Você vê que os discípulos dele estavam tudo na carne, né? Estavam tudo na carne. Eles achavam que Jesus estava se referindo ao toque físico. Um aperta, outro aperta. Não é nada disso. Ele está falando do toque espiritual, daquele encontro que a pessoa tem com Jesus, daquela experiência que a pessoa tem com Deus. Porém, Jesus continuou olhando para ver quem tinha feito aquilo. 33. Então a mulher, amedrontada e tremendo por compreender o que havia acontecido a ela, veio e caiu aos pés dele e contou o que ela havia feito. 34. Então ele disse: filha, sua fé a salvou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Então você vê aqui no verso 32, Deus faz mais do que pedimos, pensamos e imaginamos. Por quê, pastora? Jesus já havia curado ela no físico. Ela tocou no manto, diz aqui, nós lemos que ela foi curada. Cessou o sangramento na mesma hora. Então você vê que o toque dela tocar no manto, o toque físico dela de tocar no manto de Jesus, resultou na sua cura física, porque na hora a hemorragia parou. E ela testemunhar para Jesus: olha, fui eu que toquei. Como diz aqui, amedrontada, com medo, ela teve que contar o que ela havia feito, que ela tocou em Jesus, que foi ela que tocou nele. Então, o fato dela falar, dela assumir e dar o testemunho do que aconteceu com ela, diante de todos ali, sem se omitir, sem se ocultar, resultou na cura do seu emocional e da sua identidade, porque ela era totalmente amedrontada, totalmente debilitada emocionalmente pelo que ela estava vivendo. Então ela viveu a cura no corpo e a cura no emocional. A cura no corpo quando ela toca no manto, e a cura no emocional quando ela dá o testemunho, quando ela não se omite e quando ela não se
oculta daquilo que ela tem que falar. Então eu quero dizer para você que você não se omita. Conte, fale, mesmo com medo. Eu sou tímida. Não, conte o que Jesus fez na sua vida. Abra a boca, fale com Ele quer ver isso de você. Porque além da cura física daquela mulher, Jesus sabia que ela precisava também de cura aqui dentro. E Ele está disposto a fazer o que você precisar na sua vida hoje. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas Ele vai agora tocar, Ele quer agora tocar na sua vida. Mas Ele quer que você o toque através da sua fé. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, una a sua fé com a minha agora. Não espere que eu ore, mas fale com Ele. O mesmo Jesus que trouxe a cura para aquela mulher de 12 anos de sangramento, é o mesmo Jesus que está falando com você agora. Eu posso trazer a cura no seu corpo, eu posso trazer a cura no seu emocional, eu posso te socorrer nessa adversidade que você está passando, eu posso mudar essa história, eu sou o dono desse vazio que você tem no seu peito, eu sou o dono desse vazio, desse buraco que você tem na sua alma, desse abismo que se abriu dentro de você. Eu sou aquele que pode o que você mais deseja. Que você faça como aquela mulher, não fique olhando agora para as coisas do teu redor, mas olhe só para Jesus, olhe só para mim, diga: Senhor, toca a minha vida como aquela mulher foi tocada no meio daquela multidão. O Senhor te toca aqui agora. Jesus, visita essa pessoa que ouve essa palavra, que ouve essa mensagem, aonde estiver chegando o som da minha voz, que o poder de Deus te toque agora com cura, com milagre, que seja estancado como foi estancada na vida dessa mulher o sangramento, que seja estancado na sua vida a tristeza, que seja estancado na sua vida o sofrimento, a depressão, o pânico, o mal-estar, a enfermidade, a doença, os ataques no seu emocional, que sejam agora estancados em nome de Jesus Cristo. E que você receba o toque, que você seja curado agora, em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal, seja no corpo físico. Você que me ouve agora, que enquanto eu estou aqui falando agora, orando, você está sentindo algo no seu corpo, um mal-estar, uma tontura, um suador, uma dor. Eu repreendo em nome de Jesus. E digo que isso não é maior do que Jesus. E no nome de Jesus, porque pelas feridas de Jesus você foi curado. Jesus já te curou na cruz do Calvário. Eu repreendo esse mal e digo: saia do seu corpo agora. Solta agora os braços, as pernas, o corpo, o organismo fisiológico. Em nome de Jesus. É do alto da cabeça às plantas dos pés. Senhor, toca, Pai. Visita, Pai, essa pessoa. Passa com o teu poder destruindo todo o mal. Em nome de Jesus eu ordeno que todo o mal saia da sua vida para nunca mais voltar. E você seja curado. Você seja liberto. Querido, você que nunca entregou a sua vida a Jesus, fala: Senhor, eu entrego a Ti a minha vida. E eu te peço, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Eu te recebo. Eu te aceito na minha vida como meu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Entregue a sua vida, o seu coração, os seus caminhos, a sua vida e a sua família a Jesus Cristo. E ainda, Pai, estendendo essa oração pela vida de todos que nós temos orado. Queremos orar, Senhor, pela vida, Senhor, em nome de Jesus, do pai da pastora, da mãe da pastora, da irmã Neide Chibre, do irmão Valdir, Pai. Cada querido, Pai, que nós temos orado, em nome de Jesus, que tem o seu nome no grupo de oração da igreja, o Enzo, Pai, o Pedrinho, em nome do Senhor Jesus, o Yuri, Pai, sobrinho da pastora, a Ieda, Senhor, a Rose. Estendemos a oração nesta hora, pedindo, conforme nós vamos citando o nome aqui, o Senhor vai tocando a cada vida agora, em nome de Jesus, ó Pai.
tocando a vida, Senhor, do nosso pastor, em nome de Jesus, da nossa pastora também, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, tocando cada vida, Pai. A Lene, Pai, a irmã Lenísia, Senhor, que graças a Deus o Senhor deu a ela um bom momento, Pai, e a Elisa chegou, abençoando ela, dando a ela uma boa recuperação, a Belezinha, o Cláudio, abençoando a família dos nossos irmãos. E assim nós oramos e já te agradecemos pela vitória, em nome de Jesus, por tudo aquilo que o Senhor operou, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, querido? Foi um prazer para mim poder estar aqui, participando desse momento tão agradável que é falando da nossa razão de vida, que é o Senhor Jesus. Deus te abençoe, até uma próxima oportunidade, preparando ele. Deus abençoe, fique com Jesus. Tu